por essa... 10 horas, 10 minutinhos, 10 e 10, 14 graus a temperatura, inacreditável, né? Já tivemos esses microclimas durante essa semana, impressionante, porque passamos praticamente todas as estações do ano num único dia, em 24 horas. Faz verão, faz outono, faz primavera e faz verão. Agora a gente está no momento de transição de primavera para verão. Já está ficando mais quentinho agora, a temperatura subiu 14 graus, mas está agradável, é um dia bonito, um dia lindo. E aliás, sexta-feira também é um dia bacana para a gente falar de novidades, falar de autocuidado, porque vem o final de semana, a gente pensa, vou me cuidar, vou gostar um pouquinho mais de mim, vou me alimentar melhor, enfim. O que eu quero trazer com isso, com esse gancho aqui, são atividades que acontecem em Caxias do Sul e são atividades que se conectam também com tendências no autocuidado que vem com a medicina estética. E vale mencionar que a medicina estética, quando a gente fala em beleza, a beleza é uma das partes, uma das áreas da saúde, não está desconectado com ser saudável. Essa é um novo entendimento. Estar saudável também é estar bonito. Bom, eu quero trazer esse assunto aqui porque eu recebo com alegria o Dr. Felipe Melete. Ele já tinha vindo algumas vezes, muito tempo atrás aqui no programa, e é muito bom recebê-lo de novo. Ele está aqui, para quem tem Facebook, vai lá, facebook.com/Rede Tua Rádio. Para quem não tem, salve, estou gravando este programa, ele vai ser levantado depois para o youtube.com/Rede Tua Rádio, para você acompanhar e multiplicar. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Beverly. É um prazer enorme estar aqui contigo de novo. Realmente fazia tempo que eu não vinha aqui, mas é sempre um prazer vir aqui e conversar contigo e ver esse teu astral aí, que é muito gostoso, assim, da gente bater um papo contigo. Prazer também, é todo meu. Também fico muito feliz. Doutor Felipe, olha só, eu sei que estás, né, agora nos próximos dias engajado, envolvido com uma atividade de uma marca de roupas, que é uma marca de roupas íntimas. E eu até acho bacana, porque essa mesma marca, ela tem uma atriz que ficou muito tempo, a garota propaganda, né, vinculada com uma série que era de amor secreto, tinha a ver com esse imaginário feminino e masculino, não é só imaginário masculino. É verdade. Sobre as intimidades, né? O quanto a gente pode ficar bonito também com roupas ou com o nosso corpo, com coisas que as pessoas normalmente não veem, que fica vestido, né? Então é o glúteo, são os seios, né? Enfim, ou a roupa íntima masculina também. Então eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre mitos e verdades para que a gente fique de bem com o nosso próprio corpo a ponto de se mostrar, a ponto de estar num relacionamento, a ponto de ir para a praia, para a piscina, né? Como a gente deve olhar essa questão do autocuidado para isso? Então, eu agora, na próxima terça-feira, eu fui convidado a bater um papo, na verdade, não é uma palestra, eu considero que seja um bate-papo, então, pela Larissa, da Intimissimi, né? E eu tive o maior prazer em aceitar, porque é um assunto que realmente há uma ligação entre peças íntimas femininas e masculinas também, como tu citaste, e o nosso corpo, né? O corpo que não é tão exposto como a face. Eu trabalho muito com face, com harmonização facial, com rejuvenescimento facial, e eu entrei há 2 anos atrás nessa questão de remodelação ou bioplastia ou preenchimento glúteo, são sinônimos. E eu estou muito feliz com esse novo nicho que eu entrei, porque realmente a gente consegue ofertar às pessoas uma melhora da autoestima numa área que é um símbolo sexual, principalmente em países onde há uma exposição maior do corpo, como é o nosso. E como tu consegue ofertar isso e as pessoas realmente se sentirem e aumentarem a sua autoestima depois que a gente consegue entregar uma melhora. Então, falando em glúteo, que é o que realmente a gente vai abordar nesse tema, nesse próximo evento que vai ocorrer lá no shopping, na Intimissimi. Vai ser dia 10, gente, dia 10 às 19 horas, né? Então as pessoas já fiquem atentas. Eu sei que é um evento para convidados, para alguns clientes, porque tem um espaço delimitado, mas sempre dá para dar aquela espiadinha, né? Com certeza. Né? Ou pedir, me convida. Com certeza. Me convida. Todos serão muito bem-vindos. Doutora, sobre essa questão, né? Por que eu peguei o gancho da roupa íntima? Porque a gente percebe que a moda, ela vem para destacar, realçar aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente acha
que é uma parte bonita do nosso corpo, que é atrativo, sim, para o sexo oposto, porque não, né? A vida é assim desde sempre. E a moda íntima, em especial, ela destaca muito essas áreas do corpo. Vou focar nos glúteos, porque como doutora está se especializando, está especialista nessa harmonização glútea, aí vem um monte de ponderações, né? Porque tem biotipo envolvido, tem a questão de raça mesmo, que muda totalmente o biotipo do corpo, tem a miscigenação, tem a questão das roupas que a gente usou até então e que elas marcam, também modelam o corpo. E é um drama para toda mulher, eu acredito, viver com uma moda que nem sempre faz com que aquele corpo fique bonito dentro daquela peça. Então, o que a gente pode fazer pensando na moda como ela é hoje, que destaca bastante fio dental? Uma roupa fio dental, poxa vida, né? Tem que ter um corpo adequado, você tem que ter coragem, tem que ter autoestima, é um monte de coisas. E peças que combinem depois com o tronco, né, com a harmonização do corpo. Nem sempre isso tudo condiz com a prática, né? Bom, Beverly, desculpa. Beverly, eu vejo assim, que tanto a face quanto o corpo, como tu acabaste de citar, tem que ter uma harmonia, né? A gente vê, às vezes, uma desarmonia facial. É muito frequente porque pela popularização dessa questão de rejuvenescimento facial, inúmeros profissionais estão fazendo, e a gente vê com uma certa frequência uma desarmonização facial. Os exageros em relação à lábio, em relação à maçã do rosto, em relação aos exageros. Eu sempre preconizei na minha carreira ser muito sutil. Eu acho que a elegância é o que realmente destaca uma pessoa. E aí, chegando na questão corporal, eu sigo uma mesma linha. Eu vejo que essa elegância, essa harmonia facial a nível de glúteo é que traz uma beleza. Então, fazendo um gancho ao que você falou, o uso de peças íntimas num corpo bonito valoriza muito, mas, obviamente, que você tem que manter uma harmonia facial. Você não pode deixar um glúteo enorme numa pessoa que tem uma estrutura pequena, uma pessoa baixa. E, infelizmente, isso agora começou a acontecer também no glúteo. Então, a minha preparação, fazem 2 anos que eu faço remodelação glútea, e foi com expert. Eu, felizmente, aprendi com a pessoa que mais sabe de glúteo no Brasil, que é um médico fantástico, e ele sempre preconizou isso. Né? A gente pode, sim, às vezes fazer um pouquinho mais, mas dentro de um padrão que vai ficar uma coisa harmônica. Tá? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta bem direta, né? Uma pergunta médica, porque o doutor Felipe, ele é médico, né? Ele faz isso com este olhar de saúde, de bem-estar, de harmonização. As clientes ouvem, doutor, porque a gente que acompanha, às vezes, até programas de televisão focados nisso, tem o Botchat, que é famoso, né? Todo mundo acompanha a saga dos médicos, e as pessoas vão com as demandas mais malucas possíveis, malucas no nosso olhar, de quem olha de fora, mas para aquela pessoa, aquilo ela já incorporou um seio muito grande, um bumbum muito grande. Se ela não tiver maior, ela fica mal mesmo, né? Os clientes ouvem o médico? Então, é ótima a tua pergunta. As pessoas que me procuram já sabem do meu perfil, né? Que eu não exagero, que eu faço as coisas dentro de uma naturalidade. Mas, obviamente, às vezes a gente pega algumas pacientes que querem exageros. E eu tenho um limite. Se eu acho e eu sei que não vai ficar bom, eu não faço. Eu já deixei de fazer procedimentos tanto faciais, quanto corporais, quanto de remodelação glútea, em pessoas que queriam muito, que queriam preenchimento, que eu sei que, na minha concepção, não vai ficar bom. Então, eu não faço. Eu acho muito legal, eu também assisto esse programa, o Butcher, e eles volta e meia também, eles recusam fazer. Então eu vejo que nós como médicos, né, eu acho que acima de tudo tu tem que ser médico, como tu falaste, tu tem que... a questão estética é importante, mas a questão saúde é mais importante. Então, respondendo a tua pergunta e finalizando, eu recuso se eu acho que não vai ficar bom.
Perfeito. Bom, são 10h21. Vamos falar um pouquinho sobre o peeling de fenol nesse primeiro bloco. Depois a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai especificamente conversar com o Dr. Felipe, que é a área dele agora, bastante sobre quais são os procedimentos, novidades para harmonização glútea, preenchimento, etc. Mas sobre o fenol, agora estava sendo de manhã, mais uma notícia, mais uma clínica em São Paulo, Dr. Felipe, foi fechada por fazer peeling de fenol. O fenol foi proibido, né? Uma substância que até um pouco tempo atrás praticamente todos os profissionais usavam, muita gente teve aplicações e começou a dar problema. Então, primeiro entender por que foi fechado, foi proibido o uso, doutor Felipe, e mitos e verdades sobre o fenol, então. Bom, esse é um assunto que eu adoro. Fui pioneiro aqui no Rio Grande do Sul a fazer o peeling de fenol profundo, o mais profundo que existe. Eu tenho uma casuística muito alta, tanto para rejuvenescimento facial quanto para cicatriz de acne. E eu sou um apaixonado pelo fenol porque não existe, na minha concepção, nenhum procedimento que consiga rejuvenescer de uma forma natural como o fenol. O fenol que a gente faz, quando a gente fala em fenol, existem várias concentrações de fenol. Desde um fenol superficial, um fenol menos concentrado, que vai fazer um peeling superficial de fenol, quanto um peeling muito profundo, que é o que a gente faz, que vai atingir um plano profundo da pele. Então, o fenol é uma substância, um ácido extremamente seguro, desde que, como qualquer procedimento, seja muito bem conduzido. Tu tem que ter um preparo muito grande para fazer peeling de fenol profundo. Tu realmente tem que saber muito. Então, isso que ocorreu foi, na minha concepção, pelo que eu obtive de informações, foi feito por uma influencer, dentro de um ambiente inadequado, feito por... ela aprendeu a fazer através de um curso online, pelo que eu soube, e comprou um fenol que sabe-se lá que fenol era. Então, eu sempre digo assim, que casualidade ocorre. Todo mundo pode ter algum problema na medicina. Nós não somos uma ciência exata, e isso pode acontecer. Mas tu aumenta o grau de probabilidade de erro quando tu faz no ambiente inadequado, sem preparo, com uma substância que tu não sabe o que é. Então, eu faço fenol, sempre fiz fenol, no momento não estou fazendo, sempre em ambiente hospitalar, sob sedação anestésica, com suporte cardiovascular, com anestesista do meu lado. Então, eu diminuo a probabilidade de erros e de casualidades. Infelizmente isso ocorreu, eu espero que a Anvisa revisa isso e seja liberado fenol para médico feito em ambiente hospitalar, fenol profundo. Eu acho que fenol superficial sim pode ser feito em consultório, em clínica, mas fenol profundo tem que ser feito em hospital. É uma pena, eu assim senti muito porque eu fazia muito fenol, fazia aqui em São Paulo, em Brasília, e tu consegue devolver assim um rejuvenescimento e uma melhora de cicatriz de acne, que é algo que impacta muito as pessoas, impacta demais as pessoas, a gente que vive isso, e infelizmente foi retirado. Então eu espero que volte, e a minha colocação sobre o fenol é isso. É seguro desde que muito bem conduzido. A crise é essa, né, doutora? Até para quem não está acompanhando muito o assunto, nós vivemos no Brasil uma crise de várias substâncias que sempre foram utilizadas. Uma delas é a própria questão aqui de outros... me esqueci o nome agora, me ajuda a lembrar, que a gente coloca para diminuir as rugas, evitar expressões. Botox, isso aí, Botox, me fugiu a palavra. Que foram liberadas, são substâncias que já eram usadas por profissionais da medicina estética e também foram liberados para outras profissões, não quero aqui entrar na briga das profissões, mas foram liberados para várias outras profissões. O dentista pode usar, biomédico pode usar e outras profissões também podem usar. E acabou que começou a dar muito problema, né, doutor? Muito problema. Então, hoje talvez seja essa questão. Regular quem pode, quem não pode, os ambientes que podem, né? A quantidade, as dosagens, me parece que é um pouco essa crise, né? Beverly, houve uma banalização, né? Infelizmente, a questão estética hoje se tornou uma questão eminentemente financeira, né? E isso banalizou para outras profissões. Eu também não quero entrar no mérito de quem pode ou quem não pode fazer, quem deve ou quem não deve fazer. Eu só vejo assim, que as pessoas têm que ter preparo, né? Essa questão estética se tornou para as universidades uma forma de lançar no mercado
inúmeros profissionais totalmente despreparados. Então, hoje em dia, tu vê cursos EAD de certas profissões que podem fazer procedimento estético, as pessoas fazem um curso EAD em 3 anos e saem fazendo qualquer procedimento, literalmente qualquer procedimento, porque legalmente estão permitidas a fazer. E aí começa a acontecer os erros, né? Que pode ocorrer também com o médico preparado, mas é óbvio que, na minha opinião, aumenta muito a probabilidade quando tu está mal preparado, quando tu não faz um treinamento, uma graduação adequada. Você vê uma pessoa que faz um EAD em 3 anos, não tem como tu aprender a aplicar certas substâncias no corpo humano, né? Então é aquela velha questão, né? Os erros ocorrem por muitas vezes inabilidade. Bom, essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Dr. Felipe. Estou aproveitando bastante ele, que ele está presencial aqui hoje, eu aproveitar bastante. Então a gente vai fazer um intervalo, fazer um combinado aqui com a audiência. Se alguém, aliás, a partir de agora quiser fazer perguntas específicas, né, formas, procedimentos, possibilidades, alternativas, formatos, né, biotipos também do famoso bumbum, né, são os glúteos que a gente gosta de ter harmonioso, mas também representa saúde, bem-estar, idade mínima. A gente vai perguntar, vai sabatinar aqui o doutor sobre tudo isso logo depois do intervalo, portanto, fique conosco. Agora são 10h26. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h26. Aqui é o Felipe. Vote nos vereadores do MDB. A cultura e o turismo precisam ser prioridades para a transformação econômica e social da nossa cidade. Caxias precisa ter protagonismo em suas políticas públicas para se desenvolver com mais rapidez e eficiência. Vote Cris Calcanhoto, 15050. Agora é Darcy Jesus. Amigos e irmãos, eu vou pelo Evangelho, eu vou pela União de Associações de Bairros, eu vou pelos bairros de Caxias. Felipe é 15, Darcy Jesus 15678. 15 graus. Neste sábado, a Tua Rádio São Francisco dá início à série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, ao longo de 4 sábados consecutivos, dentro do programa Vitrine de Negócios. Você vai acompanhar as entrevistas com os candidatos, das 8h30 às 10 da manhã, com mediação dos jornalistas Daniel Rodrigues e Beverly Rocha, e do apresentador, comendador Luiz Antônio Cuiava. Fique ligado e não perca a oportunidade de conhecer mais sobre os futuros líderes da nossa cidade. Eleições na Tua Rádio São Francisco. Patrocínio Sindiserve Caxias, Dom Apio Pizzaria e Restaurante Atrium Grill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem é mais praticidade. Tem uma curiosidade, biscoito tem 8 letras e Orquídea também. Biscoitos Orquídea, agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Agora 15 é feliz. O povo de Caxias já foi feliz e sabia porque tinha em Sartori um prefeito à altura de sua grandeza. Sou caxiense raiz, nasci e sempre vivi aqui. Trago um novo espírito de liderança. Vamos nos inspirar nas históricas sagas das famílias que desbravaram nossas terras. Vamos nos inspirar nos novos imigrantes que vieram de todas as regiões do estado, do Brasil e de outros países em busca de uma vida melhor. Vamos fazer de Caxias um só coração. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora?
10h29. Aqui é o Felipe. Vote nos candidatos do PSD para Caxias voltar a ser feliz. Sou o professor Fernando Lemos e gostaria de contar com o apoio de todos vocês para juntos construirmos uma Caxias melhor. Vote professor Fernando Lemos 55900. Felipe é 15. Eu sou a Rô Vargas e há mais de 15 anos atuo como educadora social buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora eu preciso do teu voto para fazer um trabalho ainda maior na Câmara de Vereadores. Rô Vargas 55657. 15 graus. Administrar condomínios é coisa séria, por isso mais do que administrar, a Prolar vivencia o seu condomínio. Ligue para a Prolar no 30 26 8999 e descubra como podemos tornar seu condomínio ainda melhor. Administração e gestão de condomínios é Prolar. Em Alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 14h. Quer a chance de ganhar mais de 800 prêmios? Participe do aniversário do Super Apollo e aproveite as ofertas válidas só nesta sexta, dia 6. Açúcar cristal 5 quilos Globo ou Gasparim, R$14,90 cada no Super Apollo. Água mineral Vale Vita 500 ml com ou sem gás, 79 centavos cada no Super Apollo. Super Apollo, 54 anos, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Sou Denise Pessoa, candidata a prefeita de Caxias. A Universidade Federal aqui na região é um anseio histórico, uma realização que Caxias merece. Tenho orgulho de ter liderado a frente que trabalhou para realizar esse sonho. Finalmente, teremos um campus da URGS em Caxias, que depois ampliaremos para tornar a Universidade Federal da Serra Gaúcha. Com o seu apoio, serei prefeita de Caxias para a gente realizar mais sonhos. Coligação União e Mais Ação por Caxias, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, PDT, Federação Pessoal, Rede Avante. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio do teu tempo, tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. Voltando, este é o programa Temática e aqui no Temática a gente está com uma entrevista especial com o Dr. Felipe Melete. Ele é médico dermatologista, tem formação aí há mais de 20 anos, trabalhou inicialmente no início da carreira dele muito focado na face, né, no cuidado com a face, harmonização, e hoje ele está num dos nichos mais procurados por todas as pessoas que de alguma maneira buscam melhora, procedimentos ou cuidado, que é a harmonização, né, o cuidado com os glúteos, chama-se assim, né? Harmonização de glúteos, é isso, doutor? É, harmonização ou preenchimento ou remodelação glútea, são sinônimos. Perfeito. Ou bioplastia glútea. Aliás, eu nem sabia que tem uma data para isso, né? Agora, novembro, tem o dia do glúteo. Nem sabia que existia. Tem. Por quê? Porque é um interesse das pessoas. As pessoas querem melhorar. A gente sabe que também vivemos na era da selfie e, por isso, muito cuidado com a face, etc. Porém, já mudou um pouquinho, né? Já estamos agora menos face e mais um olhar, assim, do corpo mais harmônico mesmo. Corpo harmonioso. Bom, voltando a isso, doutor, quais são as possibilidades? Eu sei que tem uma substância que, mais uma vez, polêmica, né? Substâncias elas são polêmicas, é o PMMA, é isso? É isso, PMMA, o polimetilmetacrilato. Bom, quando a gente fala em remodelação glútea, vamos usar esse nome aí, existem duas formas de tu fazer. Uma com preenchedor temporário, que normalmente se usa ácido hialurônico, o mesmo ácido hialurônico que se preenche a face, que se preenche lábio, que se preenche os sulcos da face, e um preenchimento definitivo chamado polimetilmetacrilato, ou PMMA, que é uma substância definitiva. Nós fizemos os dois na nossa clínica, mas com maior porcentagem
do PMMA. O ácido hialurônico já é uma substância conhecida de todos, consagrada, tem durabilidade em torno de 1 ano. E o PMMA, então, como eu acabei de falar, é uma substância que, depois que colocada, ela não absorve mais. Fazendo um breve histórico, eu aprendi a usar polimetilmetacrilato na face quando eu fiz minha graduação de dermatologia no Rio de Janeiro e eu fiz uma graduação de medicina estética. E na época se fazia muito na face. Nós tínhamos essa substância, então era o que nós tínhamos para fazer e eu acabei fazendo e te digo que mesmo na face nunca eu tive nenhum problema. Por ser uma substância desde aquela época polêmica, porque não absorvia, porque em alguns casos fazia nódulo, migrava, era uma substância pesada, eu não quis adotar ela como preenchimento facial. Mas há 2 anos atrás eu fui fazer meu aprendizado em glúteo com o Dr. Hamilton Couto, que é um médico que atende em São Paulo e em Salvador, que é na minha concepção, é o papa da remodelação glútea no Brasil e talvez no mundo. E ele basicamente usa muito PMMA. E hoje o PMMA, ele evoluiu muito, é uma substância que as partículas são partículas muito homogêneas. E se bem conduzido, Beverly, se bem feito, é extremamente seguro, como tudo, como o fenol também. Então, eu uso muito PMMA, que é o polimetilmetacrilato, num plano correto da pele, nunca tive nenhum problema com nenhum paciente. E esse procedimento a gente consegue, além de dar volume ao glúteo, projetar o glúteo, a gente consegue no mesmo momento tratar flacidez e celulite. Então é um procedimento feito a nível de clínica, com anestesia local, em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que tu consegue modelar o glúteo de uma forma muito harmônica. Diferente de uma prótese glútea, onde é um procedimento cirúrgico, um procedimento grande, é um procedimento que não emplacou, diferente de uma prótese de seio, porque é realmente desconfortável tu colocar uma prótese no glúteo. O PMMA não, é uma substância líquida que ela sofre um encapsulamento num plano profundo do nosso corpo, que é embaixo do músculo, e lá ele fica. Então, é um procedimento extremamente seguro, se muito bem conduzido, se muito bem feito. Doutor, obviamente, quando a gente está falando na aplicação de um produto, tem 1000 possibilidades. A gente está falando do produto em si, que serve para N coisas, né? Para N situações. Quais são essas situações mais recorrentes no seu consultório, no seu atendimento? Para a gente entender um pouco, assim, por que as pessoas, quais os motivos que levam as pessoas a buscar harmonização? É para combate à celulite? É para remodelar, fazer, digamos assim, um visagismo, daria para dizer, no seu glúteo? É para levantar o bumbum? Quais são os objetivos? São todos eles. É difícil uma pessoa, eu faço também preenchimento glúteo masculino, né? Mas 99% são mulheres. Eu acho que é uma miscelânea do que tu falou. As pessoas procuram sim para aumentar o glúteo, para empinar o bumbum, para tratar a flacidez, para tratar a celulite. Então é um contexto todo. Porque eu particularmente não conheço uma mulher que não tenha algum grau de celulite, por pouco que seja. Porque questão celulite é uma questão genética, uma questão hormonal, é uma questão de uso de anticoncepcional, é uma questão alimentar, é uma questão do uso de salto alto, é um mau hábito intestinal, é um conjunto de coisas que leva a celulite. Então eu não conheço uma mulher que não tenha algum grau de celulite. Claro que existem pacientes que me procuram mais para aumentar o glúteo, existem pessoas que querem tratar mais a celulite, pessoas que querem tratar mais a flacidez, mas de uma forma geral, todas têm todas as queixas, com predominância de uma ou de outra, mas de uma forma geral eu trato tudo.
Doutor, deixa eu perguntar uma outra questão, né? Eu sei, já conheço o doutor Felipe de algum tempo, que obviamente não há milagre. O que eu quero dizer é isso, a medicina também tem um limite, né? Tem um limite. E muitas vezes as pessoas não querem ter uma alimentação melhor, não querem cuidar da própria saúde, não querem ter uma atividade física e vão fazer procedimentos estéticos. A gente sabe que isso é uma prática recorrente, não quero passar trabalho e às vezes passa mais trabalho ao fazer um procedimento porque tem a recuperação, tem a aceitação ou não, tem o pós-operatório, tem o pós-aplicação. Como que funciona isso e quais são, digamos assim, o perfil ideal para fazer esses procedimentos? Você diz a nível corporal ou facial? Não, eu falo mesmo do glúteo agora. Do glúteo. Aquela paciente que, obviamente, é uma paciente que se cuida, que faz exercício físico, que tem uma boa alimentação, que tem um controle do peso, é uma paciente que vai ter um resultado melhor. Quando tu faz uma remodelação glútea, que tu usa o produto num plano muito profundo da pele, embaixo do músculo, e tu tem aquela paciente que tem uma característica muscular, um plano muscular muito bem trabalhado, o resultado é muito mais bonito. Sem dúvida nenhuma, né? Porque tu tem aquela tábua muscular que faz com que quando tu projeta ela para cima, porque o preenchimento é colocado embaixo do glúteo, ele realmente dá um resultado mais bonito do que aquela pessoa que não tem uma massa muscular, uma tábua muscular bem definida. Então, sim, o resultado melhor é para aquela paciente que tem um cuidado disso que eu citei. Uma boa massa muscular, uma alimentação adequada, um bom hábito intestinal, isso faz com que diminua a celulite. Então é um conjunto de coisas, Beverly. E sem dúvida nenhuma, isso reflete no resultado final. A Jussara faz uma pergunta bem interessante aqui, doutor Felipe. Ela diz o seguinte: olha, eu tenho em torno de 45 anos de idade e percebo que venho perdendo muita massa muscular, não tenho tempo e também não gosto muito de academia e já pensei em fazer procedimentos estéticos. Escutando a entrevista, eu gostaria de saber, doutor Felipe, se pessoas com baixa massa muscular ou não tem uma massa muscular tão potente assim nessa faixa etária, é indicado, pode fazer um bom uso desse tipo de procedimento? Sem dúvida nenhuma. Tá? A gente pega casos que a pessoa tem, como a Jussara citou, uma massa muscular muito restrita e a gente consegue sim dar um bom resultado. Como eu falei no questionamento anterior, quando tu tem uma massa muscular mais acentuada, tu tem um resultado mais bonito. Né? Uhum. Isso é óbvio, porque tu tem um limite para colocar o preenchedor, como eu falei antes. Né? A gente tem uma quantidade X que a gente faz um cálculo pela altura da pessoa. Então, claro que quando a pessoa tem uma massa muscular legal, o resultado fica melhor, mas nada impede. Né? Eu vou te mostrar depois aí, Beverly, casos meus que a pessoa praticamente não tinha um glúteo. E o resultado dela foi um resultado que... surpreendente. Então, respondendo a Jussara, sim, dá para fazer, com certeza. A Clara faz uma pergunta muito interessante. Eu estou escutando aqui com atenção a entrevista, estou encantada de saber tantas informações com profissionais que são daqui, né? Porque ela está acostumada a ouvir isso com profissionais de fora, assim, até de fora do país, né? Mencionou aqui outros médicos famosos em medicina estética. E ela diz o seguinte: doutor Felipe, sobre essa questão do engorda e emagrece, efeito sanfona, faz um procedimento desses, e o que acontece se fizer um procedimento como esse depois do efeito sanfona? Porque é uma prática também recorrente, as pessoas vão, elas estão no momento up, se cuidam, fazem tudo que podem fazer e depois se descuidam. É ótima pergunta mesmo. Quando a gente indica uma remodelação glútea, a gente pede para a pessoa, sim, manter o peso, porque esse efeito sanfona, querendo ou não, tu faz com que o produto ele fica lá, mas o resultado ele acaba sendo perdido, de certa forma, por causa disso. Né? Isso é muito comum. E eu te digo, Beverly, que até pacientes que emagrecem. Né? Por quê? Porque quando emagrece parece que perde o glúteo que foi feito. E na verdade não é que perdeu, é que tu perdeu um pouco de massa muscular também. Então é muito comum as pessoas quando emagrecem quererem colocar um pouco mais de glúteo. Então, respondendo à pergunta, o controle do peso, a manutenção do peso é muito importante para o resultado.
para manutenção do resultado. O Antenor, ele mora em Flores da Cunha, ele faz mais um depoimento do que uma pergunta, embora tenha aqui uma certa pergunta. Eu achei sensacional. O Antenor mora em Flores da Cunha. Ele diz o seguinte, a filha dele tem 18 anos de idade, ele me pede para não falar o nome dela. Ele está escutando o programa no carro e ele diz, nossa, eu tô até emocionado de ouvir essa entrevista, porque a minha filha tem 18 anos de idade e ela, desde sempre, passa por situações estéticas, situações envolvendo peso, não se aceitava. Primeiro foi a questão emocional na escola, depois foi a época dos namorados, e com 18 anos a família entendeu que precisava ajudar ela, então ela foi para fora, não fez aqui no Rio Grande do Sul, procedimentos, né, fez alguns procedimentos, fez reeducação alimentar, perdeu mais de 50 quilos, e depois ela fez algumas plásticas, né, fez ali seios, fez... abdominoplastia. Obrigada, doutor, isso mesmo, né? Remodelou a sua questão abdominal e também fez um procedimento, ele não sabe exatamente qual, porque é mais a mãe que acompanha, um procedimento que ela fez em São Paulo também, remodelando a parte glútea. E ele sabe o drama que foi acompanhar tudo isso. Hoje ela está bem. Então a pergunta é, tem uma idade mínima, como os pais que passaram pela mesma situação que a família do Antenor podem ajudar seus filhos? Quais são as soluções que tem hoje? E de forma segura, porque eles foram encontrar essa segurança lá em São Paulo, doutor. Não tem uma idade mínima. Tem sim uma boa avaliação com um profissional competente para indicar qual o procedimento mais adequado. Eu não faço remodelação glútea em menores. Não por uma questão de que não possa fazer, mas por uma questão da maioridade. Mas não existe isso. Existe sim, como tudo, como corporal, como facial, uma boa avaliação, sempre, né? Eu recebo muitos pacientes de cirurgiões plásticos que vão no meu consultório indicados por plásticos. Por quê? Porque fizeram uma avaliação e viram que não tinha uma indicação cirúrgica, e sim um procedimento realizado por mim. Então, assim como vice-versa. Às vezes eu avalio um paciente e eu vejo que não é minha indicação. O que eu vou ofertar para ele não vai resolver o problema. Ele tem que ir para um cirurgião plástico para resolver o problema cirurgicamente e depois sim eu faço, digamos, que o retoque final. Isso ontem eu recebi uma paciente indicada um cirurgião plástico que chegou a mim para fazer um rejuvenescimento facial, que tinha indicação de fazer um fenol. Né? Infelizmente não estou fazendo. O cirurgião avaliou e disse, não, eu não vou conseguir ofertar o que tu quer, porque tu tem um envelhecimento facial que necessita rejuvenescer a tua face. A plástica não vai resolver. Assim como muitas vezes eu atendo também e eu encaminho para o plástico. Então, resumindo e respondendo a pergunta, tudo depende de uma avaliação criteriosa. Para você ver se o procedimento estético não cirúrgico, que é o que eu faço, vai resolver ou não, se tem que ir para a parte cirúrgica. Como essa menina, né? Ela fez antes uma abdominoplastia, provavelmente, para depois se submeter à remodelação glútea. Pelo que eu entendi, a colocação foi isso. Sim, o Antenor até disse, nossa, estou chorando, porque lembrei de toda a saga, né? Deve ser difícil. Doutor, começou a chover perguntas, gente, eu não vou conseguir fazer todas, porque a gente tem aqui um tempo de programa, mas o doutor Felipe fica convidado a um outro momento que ele tiver disponibilidade de agenda. Que tu me convida. Mas então já está convidado. Viu? Já está convidado. A gente só vai marcar a agenda aqui do doutor Felipe, a gente vai trazer de volta. Mas tem uma pergunta bem interessante, na verdade combinando duas. A Isabel faz essa pergunta pontual, mas é a dúvida também do Paulo, que tem a ver com essa questão de trazer a estética, né, trazer a medicina estética para algo que talvez no inconsciente coletivo esteja mais relacionado com a saúde. Pergunta da Isabel, doutor, por exemplo, removes cicatrizes, um exemplo, uma mordida de cachorro, é possível remover cicatrizes? O doutor estava me contando aqui uma experiência, né? Vinha no encontro também da outra pergunta aqui, ou da outra ponderação, de como ele viralizou no mundo tratando cicatrizes de acne, é isso? Falando na cicatriz, já fazendo um gancho à cicatriz, digamos, da mordida do cão que ela citou. Eu, há 2 anos atrás, eu estava viajando e o meu Instagram da minha clínica começou assim a bombar. Eu até achei, nossa, falei, foi clonado. Por quê? Porque eu fiz um paciente chamado João. Esse paciente, eu cito ele porque ele mesmo colocou no TikTok as imagens dele, ele tinha muita cicatriz de acne e nós fizemos na época um peeling de fenol e viralizou e eu comecei a receber inúmeras mensagens de todo mundo.
E então, assim, eu sempre falo, independente da cicatriz, pode ser cicatriz de acne, pode ser uma cicatriz inestética cirúrgica, pode ser uma cicatriz por mordida de cão, a gente consegue melhorar muito. Não vai sumir. Não existe sumir, nem qualquer tipo de cicatriz. Então, isso a gente pode ficar muito claro, tem que ficar muito claro. Ela pode melhorar 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, mas não vai sumir. E o grau de satisfação é muito variável, Beverly. A gente trata, quando a gente fala em cicatriz de acne ou outras cicatrizes, a expectativa que a pessoa tem é muito grande quando chega a mim, porque normalmente já fizeram tudo. Já fizeram laser, já fizeram microagulhamento, já fizeram subcisão, já fizeram preenchimento. Então, o paciente que chega a mim, ele tem uma expectativa muito grande. E muitas vezes eu pergunto para ele depois de 6 meses, vamos lá, falando em cicatriz de acne, quanto tu acha que melhorou? Eu olho para ele e eu digo, eu acho que tu melhorou 50%. E existem pacientes que já me disseram, doutor, eu achei que eu melhorei 30%. E teve pacientes que acharam que melhoraram 90%. Para tu ver como a expectativa é muito grande. Então, eu nunca garanto o resultado. Eu garanto que eu faço uma técnica adequada com qualquer procedimento. Num plano correto, eu tenho muita experiência, mas eu nunca garanto o resultado. Até porque cada corpo humano é um, cada pele é uma, cada reação de cada organismo é uma. Então, sim, respondendo à pergunta, a gente consegue melhorar, mas nunca vai sumir. E às vezes existem cicatrizes que têm que ser retiradas cirurgicamente para melhorar o aspecto. Eu perdi aqui nos vários WhatsApps que entraram, um rapaz que ponderou sobre saúde, a ponderação dele era um pouquinho isso. Doutor, conta uma experiência, era isso que ele estava mencionando, para contar uma experiência que não seja necessariamente só por beleza, que foi uma melhora considerável, né, num procedimento, entre aspas, estético, mas que entregou para essa pessoa a vida dela. Tem alguma experiência que queira rapidamente contar? Beverly, eu vejo que a maior experiência na minha área que eu trabalho é cicatriz de acne. Cicatriz de acne causa um impacto social na vida das pessoas que só quem tem a cicatriz e só quem trabalha com quem tem cicatriz, como é o meu caso, tu observa uma melhora na saúde mental da pessoa depois que tu consegue devolver. É impressionante, quando eu comecei a fazer fenol e viralizou esse vídeo do João, eu comecei a receber pacientes de fora do Brasil. Por isso eu comecei muito para São Paulo. E receber pacientes que vêm da Austrália, dos Emirados Árabes Unidos, de toda a Europa, dos Estados Unidos, para São Paulo, para fazer com um médico brasileiro, eles já tentaram tudo nesses países para tu ver como tu consegue melhorar a saúde física, mental e até espiritual dessas pessoas quando tu consegue devolver isso. O Alexandre Meneghetti, ele mandou vários áudios, não vou conseguir rodar todos aqui, acho que não vou conseguir rodar nenhum, Alexandre, desculpa, mas ele ponderou aqui, olha, eu concordo com tudo que o Dr. Felipe falou sobre essa questão do fenol, do uso, da questão do lugar adequado, etc., né? E também sobre a questão do EAD, que na opinião dele é uma palhaçada, entre outras situações. Gente, só vou reforçar aqui, porque como talvez alguém ligou o rádio depois, nós mencionamos sobre o fenol, é uma substância, né, utilizada amplamente, até então, amplamente utilizada na medicina estética para vários fins. Era permitido, neste momento não é permitido, a Anvisa suspendeu o uso, então nenhum profissional correto está usando. Embora o doutor Felipe, né, na sua experiência, dizendo que usou com sucesso, né, e que na opinião dele, muito possivelmente daqui um pouquinho vai regrar e deverá, né, voltar ao uso para profissional na medicina. Enfim, é só para deixar bem certo que o doutor não está fazendo, as pessoas está fazendo, né, estão fechando clínica, não é o caso. Gente, a Paty, a última pergunta, doutor Felipe, a Paty Tomazini, ela disse o seguinte, doutor Felipe, dá uma dica aí para uma pessoa, é o caso dela, que passou de 104 quilos para 55. Tem sobra de pele. Tem alguma forma de ajudar, de melhorar ou de resolver sem cirurgia? Desculpa, como é o nome Paty, dela? Paty Tomazini. Paty, infelizmente eu não vou te responder a tua pergunta, porque eu sempre tenho que avaliar os pacientes, porque pode sim existir alguns tratamentos que a gente consiga melhorar o que ficou, ou uma flacidez, eu acredito que seja uma flacidez que tenha ficado, né, por causa desse emagrecimento. A gente consegue sim, mas vai depender de uma avaliação, porque se eu avaliar
e eu notar que não vai ficar satisfeito, eu prefiro encaminhar para um ato cirúrgico. Né? Doutor, deixa eu só fazer um adendo. A Paty não escreveu isso, mas a gente já conhece, ela é uma ouvinte assídua aqui da rádio, a gente conhece bastante o caso dela. Possivelmente esse emagrecimento tem a ver com procedimentos oncológicos. Ela hoje tá curada, mas ela teve situações oncológicas aqui, câncer de mama e outras situações. Muito possivelmente está atrelado a isso. Há alguma restrição, por exemplo, para um paciente oncológico dentro de um período para fazer procedimentos estéticos? A princípio, não. As substâncias que nós usamos, ou os procedimentos, as tecnologias, a gente usa muita tecnologia para flacidez, não há contraindicação. Mas todo paciente um paciente oncológico, sempre a gente pede o aval do oncologista. Né? Isso é bem comum, viu, Beverly? Eu atendo pacientes que passaram por certos tipos de tumores, por certos tipos de câncer e estão curados. Alguns oncologistas liberam de uma forma precoce, digamos, para fazer um botox, assim como existem oncologistas que preferem esperar. Então a gente respeita sempre a opinião do oncologista. Assim como, vou te dar um exemplo, existem mulheres que, pós-gestação, querem fazer botox ou preenchimento. Alguns pediatras liberam precocemente, alguns não liberam. E aí vale a palavra desse profissional. Tá certo. Então eu sempre respeito isso. Realmente eu preciso terminar o programa, ele termina um pouquinho antes, ela me pede o número do consultório, eu vou pedir pro doutor, vou fazer essa ponte aqui. A Paty é uma lutadora, ela passou por 2 situações oncológicas, perdeu a casa na enchente aqui em Galópolis, merece esse cuidado com certeza. A gente vai fazer essa ponte aqui, tá bom? Doutor Felipe, muito obrigada pela entrevista aqui. Eu é que agradeço, é um prazer enorme estar aqui contigo, realmente o teu astral é muito bom, eu adoro